Olá a todos, meu nome é Catarina Vilaça e eu sou aluna de mestrado no Programa de Biologia de Sistemas do Programa de Pós-Graduação do ICB da USP. Então, hoje na minha palestra para o 10º curso de verão de Biologia Celular e Desenvolvimento, eu vou falar um pouco com vocês sobre modelos de estudo, em especial o sexo e seu impacto. E aqui eu faço uma ressalva importante, que quando eu falo de sexo, eu falo de sexo biológico. Por isso, entenda-se fêmeas XX e machos XY em humanos e roedores e seus equivalentes em outras espécies. Então, inicialmente, eu queria definir os modelos biológicos como sendo uma espécie não humana utilizada para ampliar o conhecimento de fenômenos biológicos da pesquisa, normalmente básica e pré-clínica. Então, para uma espécie ser considerada um modelo biológico, ela precisa cumprir com alguns critérios. Dentre esses, em primeiro lugar, ela precisa ser de fácil manutenção. Isso implica tanto ser capaz de ser mantida em termos de espaço e infraestrutura, ou seja, normalmente um animal de pequeno porte. Também ser de fácil manutenção no sentido de ser capaz de ser manuseada pelos experimentadores, já que normalmente essa manipulação é necessária. Além disso, é necessário que seja um organismo amplamente estudado, ou seja, para ser um modelo biológico já estabelecido, que já existem outros dados na ciência sobre ele, especialmente sobre como ele se comporta, e também atualmente procura-se utilizar modelos biológicos que já tiveram seu genoma sequenciado. Em terceiro lugar, é necessário que seja uma espécie que seja capaz de reprodução em laboratório, tanto em termos de período, ou seja, elas precisam um tempo curto entre o nascimento e a fase de reprodução, ou seja, a vida adulta, quanto que tem uma reprodução em escala suficiente para o laboratório, para que se possam conduzir os estudos. Por fim, é necessário que exista similaridade com humanos, já que o objetivo é ampliar o conhecimento de fenômenos biológicos e levar a uma aplicação em humanos, ou seja, é necessário que a espécie seja similar ao menos ao fenômeno biológico de interesse. Existem diversas espécies que hoje já são estabelecidas como modelos biológicos padrão, e dentre esses eu trago alguns exemplos. Dentre esses, as leveduras, que são o modelo eucariótico mais simples, ou seja, elas têm estrutura celular similar a humanos, e isso permite o estudo de fenômenos biológicos em escala celular, como, por exemplo, via de sinalização, e também permite a manutenção barata e reprodução rápida. Os C. elegans, também conhecidos como os nematóides, que são amplamente utilizados no estudo do desenvolvimento, já que hoje a gente sabe o que cada célula durante a fase embrionária vai se transformar em órgãos, além de ser um animal de baixo custo de manutenção. As moscas, também conhecidas como drosófilas, pela alta similaridade com humanos,
já que aproximadamente 75% dos genes de humanos têm um equivalente em drosófila e que eles apresentam funções similares nos dois organismos. O zebrafish, também conhecido como paulistinha, é um modelo biológico que tem ganhado bastante popularidade, tanto pelo seu baixo custo de manutenção e de obtenção, pois é um animal que ocupa pouco espaço e que é capaz de gerar muitos novos animais no mesmo tanque. Além disso, é um animal que tem um desenvolvimento rápido, já que é um período muito curto entre o nascimento e a fase de reprodução ativa. Além disso, esse animal tem o embrião transparente, o que permite a avaliação do desenvolvimento dos órgãos em período embrionário. Por fim, existem os roedores, ou seja, os ratos e os camundongos, que são quem eu vou focar mais durante o resto da palestra, porém eu quis trazer uma variedade de exemplos nos quais algumas das coisas sobre as quais eu vou falar também se aplicam, e outras a gente ainda não sabe se aplicam. Então, os camundongos, eles começaram a ser utilizados pelos pesquisadores no século XIX, quando eles perceberam que eles poderiam utilizar o camundongo doméstico como modelo de estudo devido à sua alta capacidade de reprodução e fácil manuseio experimental. Esses animais então foram cruzados e selecionados para ter uniformidade genética, gerando o camundongo de laboratório que a gente conhece hoje, que é um animal que é um mosaico entre os camundongos domésticos comuns. E hoje, devido a essa grande uniformidade genética, também conhecida como background genético, a gente é capaz de gerar modificações genéticas de interesse, tendo certeza de como estão os outros genes. E essas modificações permitem então que a gente estude como um único gene que se comporta. Além disso, existe a similaridade anatômica com os humanos, já que existe uma distribuição muito similar dos órgãos, tanto espacialmente quanto de estruturas anatômicas importantes. Além disso, os órgãos e sistemas se comportam de maneira similar, garantindo que eles são fisiologicamente parecidos com a gente. Por fim, a utilização de camundongos permite o estudo de doenças complexas, já que diferentes genes de interesse nessas doenças são similares em humanos e roedores e controlam as mesmas funções. Então, como eu falei, o objetivo de um modelo biológico é gerar dados biológicos que vão, por sua vez, estabelecer como se dá um processo. Porém, para fazer isso é necessário estabelecer um padrão, ou seja, determinar o que é normal e também quanto desviar do normal é esperado, ou seja, quanto cada indivíduo está fora da média. E por isso se faz necessária a obtenção de um grande volume de dados biológicos antes da afirmação categórica de como se dá um processo biológico. Historicamente, a utilização de camundongos utilizou apenas machos,
sendo que em 1909 a grande maioria dos estudos não declarava o sexo dos animais e ocorreu uma prevalência similar entre machos e fêmeas. A partir de 1969, a gente vê o final de um decréscimo gradual de estudos com sexo não declarado, porém nesse ano também se vê um pico na prevalência de estudos só com macho, que seria em torno de 60%. Nos anos 2000, a gente observa a manutenção dessa prevalência, apesar de um pouco mais baixa, ainda acima de 50%, e além disso, os estudos que utilizam machos e fêmeas, apenas 1/3 desses considera o sexo uma variável, ou seja, faz uma análise dependente do sexo. Então, e considerando que os roedores são um modelo de estudo cujo objetivo é explicar um fenômeno biológico, levanta-se uma pergunta importante, que é: o sexo do modelo, e nesse caso dos roedores, importa na explicação do fenômeno biológico? E para isso eu trago 2 dados importantes. O primeiro em humanos, no qual nos anos 90, a partir de alguns estudos que relatavam diferenças em fenômenos cardiológicos e farmacológicos entre mulheres e homens, a Agência Regulamentadora Americana, em 1993, declarou a obrigatoriedade da inclusão de mulheres em estudos clínicos. A partir então dessa obrigatoriedade, ocorreu uma polarização da ciência, na qual uma porção dos cientistas era contra, alegando que o viés de sexo é um mito e que não existe uma crise na saúde da mulher por uma baixa representação em estudos clínicos, ou seja, a resposta da mulher não seria diferente num estudo clínico, logo não havia por que estudar a saúde da mulher como um fenômeno independente. E por outro lado, os cientistas a favor da obrigatoriedade alegavam que estudos conduzidos apenas em homem ignoram variações normais dependentes do sexo e geravam, em muitos casos, uma patologização de um fenômeno que seria normal em mulheres, além de ignorar sintomas de mulheres que são diferentes do padrão estabelecido por homens, especialmente em doenças cardiológicas. Nos anos 2000, em roedores, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos estabelece um comitê para determinar se o sexo dos roedores importa na pesquisa básica e pré-clínica. E esse comitê, então, divulga um documento no qual eles declaram, primeiramente, que sim, o sexo importa. Em segundo lugar, que o estudo da diferença entre os sexos está amadurecendo enquanto área do conhecimento durante os últimos 10 anos, então durante os anos 90, e por fim que é necessário remover as barreiras para que esse estudo aconteça, tanto barreiras de financiamento, ou seja, precisa ocorrer um aumento do aporte financeiro para que exista a possibilidade de estudar os 2 sexos ao mesmo tempo e a manutenção dos animais, e também é necessário remover o estigma da pesquisa que busca comparar machos e fêmeas. Então,
nos últimos 20 anos, o que a gente viu em termos de mudança nos estudos entre machos e fêmeas? Bom, inicialmente eu queria trazer que existem alguns dimorfismos importantes que foram descritos nos últimos 20 anos como uma consequência da necessidade e da busca dos cientistas por estudar machos e fêmeas como uma variável fisiológica. Bom, o primeiro deles que eu trouxe 2 exemplos que eu acho interessantes, é que a forma e a função do hipotálamo são diferentes em roedores dependendo do sexo, no qual e o hipotálamo aqui eles descrevem como uma estrutura importante para a formação de memórias. Em experimentos com os animais, eles viram que a maneira com a qual as fêmeas formam memórias é diferente dos machos. E o estudo que relata isso sugere que isso pode estar associado a como as fêmeas respondem ao fenômeno do estresse crônico de maneira reduzida em relação aos machos, possivelmente por uma alteração em como as memórias desse estresse são formadas. Além disso, existe um dimorfismo importante no controle da glicemia, tanto fisiológico como patológico. Ou seja, machos e fêmeas apresentam uma diferença em como eles lidam com o aumento do açúcar no sangue após a alimentação e também em doenças como no diabetes do tipo 2, onde hoje já se sabe que em roedores as fêmeas apresentam uma piora na perda do controle da glicemia durante o desenvolvimento da doença, em especial nos estágios intermediários de desenvolvimento. Porém, existe uma resistência da pesquisa básica em utilizar machos e fêmeas, em especial nos últimos 20 anos desde a publicação do Comitê da Academia de Ciências Americana, apesar de ter ocorrido um aumento nos estudos que usam ambos os sexos, esse não foi acompanhado de um aumento nos estudos que analisam isso como uma variável, ou seja, analisam os dados de maneira dependente do sexo. Uma importante exceção para isso são estudos na neurociência, que como área do conhecimento passou a reconhecer o sexo como uma variável, e isso ajuda a explicar diversos fenômenos biológicos que eram conflitantes nos artigos publicados, já que machos e fêmeas aparentemente se comportam de maneira bastante diferente em fenômenos de neurociência. Apesar disso, eles relatam que não existe uma variabilidade individual maior nas fêmeas do que os machos. Uma crítica comum à utilização dos pesquisadores à utilização de fêmeas em estudos. Então, dessa forma, o que eu quero que vocês levem com vocês é que o objetivo de um modelo é entender melhor um fenômeno biológico. Porém, é necessário considerar as diferentes variáveis dentro do organismo ao utilizar ele para explicar esse fenômeno. E dessa forma, ao reconhecer o sexo como uma variável em estudos na pesquisa básica e pré-clínica, a gente enriquece os dados gerados nessa busca por uma explicação e, por consequência, a tradução desses para humanos será melhor. Eu queria agradecer a todo mundo pela atenção e à comissão organizadora do curso
pelo convite da palestra e trago para vocês as minhas referências da palestra de hoje. Muito obrigada!